Professor, a gente vai falar sobre as convergências agora entre a administração pública e a privada. Semana 1ª, dia 2, parte 2. Questão primeira na tela. Gestão para resultados e indicadores de desempenho são aplicáveis à gestão pública e à gestão privada. Isso aqui é um modelo de gestão. E esse aqui é o que? Ferramenta de gestão. Essa ferramenta eu vou fazer o que? Um acompanhamento, serve para fazer o acompanhamento das metas, medições, para verificar se eu estou chegando ao objetivo almejado. São aplicáveis na administração pública? Sim. Na privada? Também. Então veja, o que nós temos de convergências entre a administração pública e privada. Utilizam-se das funções administrativas de planejamento, de organização, direção, controle. Aqui dentro vai estar o que? Gestão para resultado, indicadores de desempenho para a consecução dos objetivos. Trabalha em prol da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade de seus projetos e processos. Eficiência é fazer mais com menos recursos para atingir o mesmo objetivo. Por analogia aí, para ficar fácil para você, você vai estudar para o teu concurso, está aqui em cima, aqui está você, aqui está um concorrente. Aqui você, supor, investiu 2.000 na sua preparação e esse outro investiu 8. Vocês atingiram o mesmo resultado aí, que era a aprovação. Minha pergunta é, quem fez mais com menos? Por que mais com menos? Fez mais porque se for proporcionalmente por 2.000 ele chegaria aqui. Então fez mais com menos. Utilizou menos recursos e chegou ao mesmo objetivo, que é a eficácia. Então aqui é o objetivo. Então quem você foi eficiente, ok? Então tá aqui. Então veja, a eficiência, fazer mais com menos, a eficácia, atingir o objetivo. Agora a pergunta clássica aí, você pode ser eficaz sem ser eficiente? Resposta sim, esse caso aqui, ó. Agora ao contrário, você pode ser eficiente sem ser eficaz? Não, não dá. Como que eu vou, se eu atingir o objetivo, se eu não atingir o objetivo, eu não fui eficiente. E se eu não atingir o objetivo, não fui eficiente, também eu não fui eficaz, que a eficácia é o atingimento do objetivo, ok? Então temos esses trocadilhos aí na prova, mas fica fácil quando você faz um exemplozinho aí. A efetividade, por sua vez, ela vai ser o que? O resultado que vai mudar o cenário, é o impacto da eficácia e da eficiência aí num determinado projeto. Por exemplo, vamos supor que o governo federal queira aí diminuir o índice de analfabetismo numa região Y aí, certo? E aí, para fazer isso, ele construiu escolas, perfeito? E utilizou da eficiência e eficácia para fazer esses projetos, para que eles conseguissem aí chegar ficar pronto aqui, ok? Então, quando ele constrói uma escola, construiu as escolas, quando ele construir essa escola aqui, ele pode ter o que? Utilizado-se de técnicas para que fosse promovido tanto a eficiência quanto a eficácia. Agora eu vou fazer o que? Depois, num segundo momento agora, eu vou fazer o que? Utilização desse indicador de desempenho para constatar o que mudou da realidade do antes para o depois. Ou seja, a pergunta seria o que? Se eu conseguir diminuir o índice de analfabetismo, se eu conseguir fazer isso, eu tive então o que? Efetividade, certo? Então a efetividade tem a ver com impacto, certo? Impacto.
tem a ver com mudança da realidade. Então é isso aí. Já a economicidade é o que? Diminuir o que? Custos mesmo, certo? É economia. Adota um mecanismo de divisão de trabalho. Então tem divisão de trabalho, departamentalização, tem motivação, tem avaliação de desempenho pessoal também. Busca empregar tecnologia de gestão, prestam contas à sociedade, já que possuidora de direitos e deveres diante da coletividade, responsabilidade jurídica e social. Então até mesmo a administração pública, aliás, até mesmo a administração privada, ela vai prestar conta à sociedade aí, perfeito? Questão 2. O estabelecimento de canais de comunicação direta com os usuários, a agilidade nas respostas dos prestadores de serviços públicos e a adoção de sistemas informacionais flexíveis e transparentes são práticas representativas da visão do cidadão como cliente da administração pública. Certo ou errado? Certo. O cidadão passou a ser visto como cliente, já que ele paga os seus impostos e ele quer o que é a contrapartida, que é a prestação desses serviços públicos, e esses serviços públicos devem ser prestados com qualidade. E isso tem que ser então que não só a prestação do serviço ser de qualidade, mas de forma transparente, certo? A prestação de serviço de forma transparente. Para ser transparente, eu tenho que ter como linhas de comunicações diretas com a administração. Então, agilidade das respostas, então tá tudo aí alinhado, tá tudo correto, então, portanto. A questão 3 vai falar tanto as organizações públicas quanto as privadas buscam a sustentabilidade. Certo ou errado? Certo. As privadas buscam a sustentabilidade dos seus negócios. Por qual a sustentabilidade dos seus negócios? Buscam aí o lucro financeiro. Então eles buscam lucro financeiro, por exemplo. E já as públicas buscam o desenvolvimento da sociedade. Então buscam fazer o quê? Buscam gerar valor. Certo? Então, gerar valor à sociedade, então é uma forma de garantir o desenvolvimento sustentável. Então aqui as duas buscam o que? A sustentabilidade. Ainda que cada um tem aí fins um pouco distintos nessa sustentabilidade, mas buscam sim a sustentabilidade. Questão 4. Entre outros aspectos, a gestão pública diverge, agora não é mais convergência, divergência, da administração privada, porque em sua totalidade os princípios regentes daquela que é da administração pública não são aplicáveis a esta. Em sua totalidade, não. Exemplo, os princípios que a gente acabou de ver aí: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade. Esses são princípios na administração que são aplicáveis tanto na gestão pública quanto na privada. Então, falar que não, os princípios regentes daquela não são aplicáveis a essa está incorreto. Questão 5. A busca pela eficiência, eficácia e efetividade é um exemplo de como as gestões pública e privada convergem em termos de filosofia. Então a busca por eficiência, eficácia e efetividade convergem em termos de filosofia, de gestão e prestação de serviço na atualidade. Então,
tem essa convergência em termos de filosofia na busca da eficiência, da eficácia, da efetividade, tanto na gestão pública quanto na privada? Tem sim. Então vai estar sempre relacionado a essas ferramentas, a eficiência, as questões vão estar sempre na órbita desse assunto. As organizações públicas assemelham-se às organizações privadas. Assemelham-se na medida em que também necessitam da aplicação dos processos administrativos. A pergunta: organizações privadas, eles aplicam processos administrativos? Sim. De planejamento? Perfeito. Da organização, direção e controle. Porém, diferenciam na forma da aplicação. Perfeito. Então, o modelo gerencial de Estado utiliza-se dessas ferramentas adaptadas da gestão privada. Perfeito? Então, tá correto aí. Questão 7. Apesar de terem princípios diferentes, a administração pública e a privada gerencial adotam técnicas e ferramentas comuns. A gente já viu aí que vários aí, por exemplo, indicadores de desempenho, certo? Então, são técnicas e ferramentas comuns. Tá correto, perfeito. Questão tranquila. Questão número 8. A nova gestão pública privilegia o incremento do desempenho voltado à satisfação do cliente, ou isto é, a sociedade, ok? E a elevação da qualidade do serviço prestado, assemelhando-se nesse caso à gestão privada. Então, a gestão privada ela busca satisfação aí dos seus clientes, elevação dos seus serviços, tal qual ocorre na administração pública. A gestão privada faz isso? Faz. Então, o modelo aí, New Public Management, que é a nova gestão pública, ela teve início então na década de 80 aí com a grande expressão na Nova Zelândia, Austrália e Inglaterra, que foi com Margaret Thatcher, depois com Truman nos Estados Unidos. Buscou aí a transformação do governo numa organização mais competitiva, objetivando maiores resultados para a população por meio de ação empreendedora do administrador público, certo? Em alguns casos competindo inclusive por orçamento, de acordo com o seu desempenho, o órgão tendo mais orçamento. Perfeito? Então é isso aí. Tem aí essa semelhança assim aí com relação a esses aspectos. A questão número 9 e a última vai falar assim: mesmo com a seleção de pessoal realizada por meio de concurso público, então a seleção de pessoal, a administração pública, né? O gestor público pode utilizar-se de mesmos instrumentos de recrutamento e seleção utilizados no setor privado, com o objetivo de melhor distribuir a força de trabalho disponível. Melhor distribuir a força de trabalho disponível, ou seja, você entrou no serviço público, agora eu vou usar técnicas para o que? Entrevista, certo? Para recrutar, selecionar de forma, tanto no recrutamento quanto na seleção. Recrutei, como que eu faço esse recrutamento? Por meio de concurso público. Eu coloco numa prova aí que seja alinhada ao que eu quero, por exemplo, qual é a formação, qual é o que ela já tem que vir, que os candidatos já têm que vir com conhecimento formado a respeito de tais e tais assuntos para facilitar aí quando ele estiver na execução das atribuições das atividades relacionadas ao cargo. E quando ele chega, vai fazer as entrevistas, ele vai selecionar os candidatos de acordo com
de acordo com a área de competência dele, de acordo com a área de formação, certo? Quando for um cargo de formação genérica. Então eu consigo utilizar essas técnicas, certo? Ou instrumentos de recrutamento e seleção utilizados no setor privado, sim, ok? Então tá correto aí essa questão aí. E assim a gente termina aí mais uma bateria, beleza? Um abraço, povo.